gente vai chamar e para explicar, já tem explicação para você. Vem para cá, a gente vai chamar para explicar, já está conosco aqui para explicar essa decisão do Parlamento da França agora. Vitélio Brustolin, muito obrigada, professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Boa tarde, professor. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse o que significa, então, o tal voto de desconfiança que acaba de derrubar em 60 anos, pela primeira vez, o premier da França. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. A última vez que aconteceu isso foi em 1962, no governo do Charles de Gaulle. A Quinta República, que existe desde 1958, só passou por isso 2 vezes. Então, vejam como esse momento é inédito. A questão é que no ano passado, Débora, o governo do Macron já tinha tentado passar, na verdade passou um projeto de reforma da Previdência usando um artifício que é o artigo 49.3 da Constituição Francesa, com o qual você não precisa passar pelo parlamento uma proposta. O Macron fez isso e passou por um voto de desconfiança no ano passado. Desta vez, o Barnier tentou fazer o mesmo, pegou o mesmo artigo da Constituição, Débora, tentou aprovar uma reforma fiscal na França, porque a economia francesa está com déficit de mais de 6% do PIB, muito acima do exigido pela União Europeia, que é até de 3%. Essa proposta foi muito criticada tanto pela esquerda quanto pela direita, lembrando que o governo Macron é considerado centro-direita, e esse primeiro-ministro acabou não tendo o apoio nem de um lado nem do outro do espectro político. Ele esperava que a direita da Marine Le Pen fosse apoiá-lo, mas ela não fez isso, ela fez várias exigências, inclusive de que se atrasasse a reforma nas pensões da França, e o governo Macron não aceitou isso, tentou fazer essa manobra constitucional, só que a manobra constitucional ela dá direito aos partidos do parlamento de pedir esse voto de desconfiança que acabou sendo aprovado, Débora. Vitélio, muito interessante aqui, ó. Eu vou trazer o número dos votos, os números, porque eram necessários 288 votos, então, para aprovar essa derrubada. Era preciso 288. Foram 331, ou seja, muito acima do necessário. E como a gente disse, desde a extrema-direita até a esquerda, unidos para derrubar o premier. Agora, o que dá para a gente esperar do dia seguinte? Certo. Bom, em termos práticos, o presidente Macron foi eleito pela primeira vez em 2017, reeleito em 2022, e ele vai continuar no poder até 2027, Débora. Ele não pode, então, se reeleger novamente. Então, essa manobra de derrubar o primeiro-ministro que ele nomeou, o Barnier, também mirando nas eleições presidenciais lá de 2027. Também tem motivos políticos eleitorais. A questão é que a extrema-direita francesa, ela se saiu bem nas eleições da União Europeia. E por isso, em junho deste ano, o Macron, ele antecipou as eleições parlamentares que deveriam ser só em 2027. Ele antecipou esperando ter maioria, que ele perdeu a maioria em 2022 quando se reelegeu, ele perdeu a maioria absoluta. Só que veja só, se a extrema-direita da Marine Le Pen venceu na União Europeia, no Parlamento Europeu, a esquerda acabou vencendo dentro da França, só que sem uma maioria significativa. Então, a Nova Frente Popular, que é formada pelos socialistas, pelos ambientalistas, por vários partidos mais à esquerda, venceu na França e a extrema-direita venceu no Parlamento Europeu. Deixou o governo Macron no impasse. Na prática, o que vai acontecer? Ele vai ter que nomear um primeiro-ministro rapidamente. Pode ser, inclusive, o próprio Barnier, que é muito improvável, mas o efeito disso é que não vai ser aprovada uma reforma na economia francesa que já tem um déficit, Débora, de mais de 112% do PIB, ou seja, a economia francesa continuará indo muito mal, Débora. Por que a gente diz que não vai aprovar? O próximo premier, ele não consegue, se for rápido, né? Se ele for nomeado rapidamente, ele não consegue tocar esse caso, esse tema, ô Vitélio?
Porque veja só, Débora, o Barnier ele caiu justamente porque ele não conseguiu convencer nem a esquerda nem a direita de fazer cortes nas pensões, de atrasar reajustes das pensões nos termos da inflação, ou seja, acompanhar a inflação. Esse corte seria, e o aumento de impostos, né? Essas reformas seriam para angariar 60 bilhões de euros, Débora. Ele não conseguiu convencer ninguém a fazer esses ajustes extremamente impopulares. E por conta disso, o próximo primeiro-ministro vai ter que continuar negociando a mesma pauta. Só que como o Barnier já teve esse voto de desconfiança, porque ele tentou contornar o parlamento usando o artigo 49.3 da Constituição, o próximo primeiro-ministro não vai tentar fazer isso porque ele vai cair também. Ou seja, é um impasse na política francesa, Débora. Então, o ponto principal da queda dele tem a ver com esse pacote impopular. Sim, totalmente. Ele é o primeiro-ministro que menos ficou na história da Quinta República Francesa, são menos de 100 dias, ele foi nomeado em setembro e tem a ver, sim, com as reformas. Ele esperava conquistar o voto da extrema-direita para essas reformas, mas aí a Marine Le Pen ela queria atrasar as reformas nas pensões em meses no próximo ano. E veja só a situação da França. Com esses ajustes, a França só conseguiria entrar no eixo, na exigência da União Europeia em 2030, Débora. Ou seja, ainda está muito longe no horizonte. A França anda muito mal nas contas públicas e o governo Macron não tem estabilidade e nem consegue votos suficientes para governar o país, Débora. O que dá para esperar, Vitelli, então, do governo Macron, né, nos próximos meses, né? Porque a gente viu que ele está causando descontentamento tanto da direita quanto da esquerda, né? Teve esse voto de desconfiança, vai ter que nomear outro chefe de governo. Enfim, o que dá para esperar da gestão de Macron na França e dessa articulação política que ele vai ter que refazer? Se ele pudesse, ele anteciparia novamente as eleições legislativas, né, para o parlamento, só que ele só vai poder fazer isso em meados de 2025. Ele vai ter que negociar, não tem saída para o Macron. E o interessante é que os dois lados querem derrubá-lo, tanto o espectro mais à esquerda quanto mais à direita. Ele está num impasse imenso e a França continua paralisada com um custo da dívida. Hoje o Macron, inclusive, está na Arábia Saudita pedindo para as pessoas continuarem investindo na França, mas o custo da dívida francesa está equivalente à da dívida grega, Débora, que é um país que vem enfrentando problemas econômicos já há muito tempo dentro da União Europeia, Débora. Bom, então você diz, né, desse descontentamento tanto da direita quanto da esquerda, o que dá para a gente imaginar sobre a próxima eleição mesmo, depois que Macron sair? Qual é o cenário, considerando o contexto da Europa, né, Vitelli? Olha, essa pergunta é complexa, isso é só em 2027. De novo, a extrema-direita se foi muito bem nas eleições para o Parlamento Europeu e a esquerda se uniu dentro da França para evitar uma vitória esmagadora da extrema-direita dentro da França. Se a gente olhar para a Alemanha, que antecipou as eleições para fevereiro, a gente vai ver um crescimento maciço da extrema-direita e de partidos mais conservadores. De novo, o Macron é considerado centro-direita, ele é um ex-banqueiro, mas aí a gente está falando de um espectro muito mais complexo, de partidos que, inclusive, querem sair da União Europeia, por isso que eles são considerados extremistas, né? Dentro da França, o partido da Marine Le Pen, o Rally Nacional, e dentro da Alemanha nós vimos esse mesmo fenômeno, Débora. Agora, puxando um pouco sobre o impacto aqui para o Brasil, disso que acaba de acontecer, né? A queda do premier francês. Nesse momento em que a gente está na iminência, pelo menos segundo o governo brasileiro aqui, de fechar o tão sonhado acordo entre a União Europeia e Mercosul, isso pode de alguma maneira impactar, Vitélio? A postura da França deve continuar a mesma. A França é contra esse acordo, os agricultores franceses são contra o acordo, é um percentual pequeno da população, mas bastante respeitado e bastante barulhento. Mas a União Europeia pode contornar a França com maioria simples, se eu não me engano, são 55% dos países da União Europeia com 60% da população. Então,
É possível, sim, que o acordo entre a União Europeia e Mercosul passe, justamente porque, nesse momento, o Trump retorna à Casa Branca, o Trump impôs sanções, tarifas, tanto ao Canadá, quanto ao México, quanto à União Europeia, China e outros países durante o seu primeiro mandato, e é esperado que ele faça isso novamente. Então, a União Europeia não quer se fechar para o mundo, e o Mercosul, o presidente Lula disse que negociaria com a China caso a União Europeia não avançasse. Mas isso também não parece ter evoluído, inclusive porque o Brasil ficou fora da Belt and Road Initiative, da nova Rota da Seda. Então, por enquanto, esse assunto ainda não está na pauta, Débora. Quase acabando, só para a gente encerrar, mais uma pergunta. Olha, a gente sabe que esse voto de desconfiança, essa queda do premier, enfraquece ainda mais Emmanuel Macron, que tem uma relação boa, apesar de divergências, mas tem uma relação muito boa com o presidente Lula. Esse enfraquecimento dele, de alguma maneira, tem algum impacto, pensando aqui para o Brasil, na sua avaliação? Olha, essa amizade dele com o Lula não ajudou o Mercosul nem a União Europeia a fechar o acordo. Então, como a gente diz em relações internacionais, países não têm amigos, têm interesses. Embora haja uma boa relação entre os dois presidentes, isso não avançou a pauta de negociação comercial entre os dois blocos até o momento e não deve mudar esse cenário, Débora. Olha, obrigada pelo fôlego, Vitélio Brustolin. A gente conversou com o professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Professor, obrigada. Eu estou brincando aqui sobre o fôlego porque, olha, foi uma saraivada de perguntas para a gente esclarecer e entender exatamente o que está acontecendo na França. Muito obrigada, excelente trabalho para o senhor. Obrigado pelo convite. Até logo.